Caião, o que Jesus quis dizer quando disse que venceu o mundo, uma vez que ele disse que o reino dele não é deste mundo? O mundo que ele venceu, eis aí vem o príncipe deste mundo. O mundo que ele venceu é aquele mundo que fica tentando fazer você sair do reino que não é deste mundo. Ele venceu assim. Crente não entende isso, ele fica pensando que venceu o mundo, regimentar um exército, marchar pela terra, como Alexandre o Grande, Gengis Khan, e aí controlar o planeta. Não, isso é o diabo. É o diabo que é o dono dos reinos deste mundo, da política deste mundo, dos poderes deste mundo. O Novo Testamento é tão explícito, não podia ser mais explícito. Jesus vence o mundo porque morre. Jesus vence o mundo porque não tem medo de ficar só. Jesus vence o mundo porque não segue o fluxo das propostas do tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E a última dessas propostas de tudo isso te darei se prostrado me adorares, a gente encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, que é quando os gregos vêm da Grécia, de Edessa, na Grécia, com a proposta do rei de convidarem Jesus, o jovem Jesus de 33 anos e que era mais idoso do que os velhos na sua consciência e na sua postura, para mudar para a Grécia, para aquele reino fechado, porém filosoficamente aberto para todos os pensadores do mundo. E ele, com o ensino dele totalmente sui generis, e com o poder de curar, ressuscitar, purificar, acolher e aconchegar, o rei de Edessa disse: nós estamos diante de um fenômeno nunca antes visto na história humana. Chama esse cara para cá, porque se ele ficar em Jerusalém, ele vai morrer. E o texto de João 12 diz que essa comitiva grega chegou e foi procurar Filipe, que o levou André. Ambos levaram o recado da comitiva grega e da proposta dos gregos para ele deixar Jerusalém, Israel e migrar para a Ásia Menor, para ser tratado como um Buda louvado. Grande cara. O ser dos seres, e que não tinha nenhuma ambição a poderes políticos. Então, é um ideal para um rei ter uma figura dessa no seu reino. Aí convidam a Jesus, e Jesus, quando ouve o que os gregos mandaram dizer, o texto não diz o que eles disseram. Eu estou relatando tradições cristãs antiquíssimas que viajam desde o primeiro século da nossa era, dizendo que essa foi a proposta dos gregos de Edessa. E Jesus, quando ouve a proposta, ele fica mexido. Ele diz: agora está angustiada minha alma. Olha isso. Não é isso? Agora está angustiada minha alma. Olha isso. Porque não era agora o diabo no deserto. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Era um bando de gente boa dizendo: vem para cá, para tu te livrares da morte. Era uma oferta de sobrevivência com glória, com respeitabilidade, com honorabilidade, com tudo isso. E aí o texto diz que os gregos disseram: queremos ver Jesus, e aí usaram Filipe e André para se comunicarem com Jesus. Quando eles falaram a proposta, qual era? O verso 23 de João 12 diz: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não é indo para lá, não é sobrevivendo, não é recebendo glórias humanas, não é sendo coroado pela maioria, nem por coisa alguma. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E não é a glória deste mundo. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer,
ele produz muito fruto. Ele disse, a oferta do rei de Edessa para que eu vá para lá me dá longevidade. Mata o trigo. Mas não mata o trigo, e o trigo não vai dar fruto. Esse trigo tem que morrer para poder frutificar no coração de todo ser humano que se abra com boa vontade, porque seja palavra de vida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida neste mundo, nestes reinos, nesses poderes, perde-a. Se a tua escolha é esta, morreu, balbal, perdeu. Mas aquele que odeia, no sentido de que repudia qualquer que seja a remuneração gloriosa, poderosa, vantajosa da sua vida neste mundo, fazendo as barganhas propostas e aceitando as imposições deste mundo, aquele que odeia a sua vida nesse mundo e não aceita as imposições e não se curva, e que anda no caminho estreito, entra pela porta que ninguém quer entrar, esse preservar-se-á para a vida eterna. E tem mais, aí ele diz para todo mundo que está em volta, que ouviu a proposta, que estava torcendo, imagina. Ele seus discípulos. Lá. Pô, cara, nós vamos... Turnê internacional. Tá hora, acabou. Vamos sair daqui desse atraso doido. Esses malucos, fanáticos, que para cada pessoa que você cura, eles querem te matar. Para cada marginalizado que você acolhe, eles querem te extinguir. Para cada perdão gracioso que você oferece, eles te abominam. Vão embora daqui. Aí Jesus olha para eles e diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me. Não desista do meu caminho, das minhas escolhas, da minha palavra. Isso é segui-lo. E onde eu estou? Aonde eu estou? No meu lugar, não é um lugar físico, é um lugar do Evangelho, da consciência. Onde eu estou, ali estará também o meu servo estará onde eu estou, escolherá o que eu escolho, opta pelo que eu opto, se alinha com o meu espírito. Ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A honra vem do Pai, não vem do mundo. A coroa é da vida, não é uma coroa corruptível. O aplauso, ele ensina, dos fariseus é no mundo. Do verdadeiro discípulo, ele faz na quietude o bem que faz e recebe glória do Pai. Agora, quem perdeu essa transcendência só quer poder deste mundo e glória deste mundo. Quem perdeu essa esperança só entende vitória como capacidade de se empoderar para dominar os outros. Aí Jesus diz, mas agora está angustiada a minha alma, porque a oferta não era fácil. Mexe, né? Mexe. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora de ter que viver a cruz. É isso que eu vou pedir? Não. Precisamente eu sei que eu nasci com este propósito e que eu vim para esta hora e para ser quem eu sou e como eu sou. Essa é a única vitória possível do amor. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Resposta ao amigo que não entendeu ainda. Como é que Jesus venceu o mundo? Venceu o mundo sendo vencido pelo mundo. Venceu o mundo sendo morto, torturado, executado. Venceu o mundo aceitando o castigo dos malfeitores, que vocês não entenderam até hoje. Venceu o mundo porque certamente Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si, embora nós o reputássemos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o apóstolo Pedro diz que quem quer ser seu discípulo, siga esses mesmos passos de Isaías 53, encarne esse mesmo espírito e saiba que será assim se você quiser ser um discípulo de Jesus. Se você quiser ser um cristão do cristianismo, então, cara, vai para as cruzadas, pega uma cruz e uma espada e vai matar o inimigo por aí. Muçulmano, negro, preto, gay, índio, quilombola, diferente, venezuelano que entra pela fronteira. Vai lá fazer tua cruzada do diabo e do inferno. Eu continuo sozinho, com a alegria de te dizer, a minha alma nem por isso está angustiada hoje. A minha angústia é pela tua alma que estás fazendo essas escolhas contra Cristo. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não é? Você já leu isso? Se prosperidade divina fosse casa própria, Jesus era um amaldiçoado. E a leitura do Evangelho, que a sua mãe infelizmente ainda não leu, não conhece, porque ela só ouve o que dizem no púlpito, mas ela não conhece o que o Evangelho ensina, como a maioria, na cabeça da sua mãezinha, qualquer que seja a presença de Deus na vida do homem, tem que se manifestar assim, por essas materializações. Porque é o que a religião ensina, sempre ensinou e ensina cada vez mais. Mas leia o Evangelho, você vai ver que não tem nada a ver. Jesus chega a dizer que aquele que o seguir e que deixa atrás de si pai, mãe, irmãos, amigos, casas, propriedades, campos, fazendas, por amor ao Evangelho, e segue vivendo o Evangelho, terá neste mundo muitos pais, muitas mães, muitas casas, muitos irmãos, muitos campos, muitas fazendas. Como que? Como propriedade pessoal? Não. Como fruto da fraternidade. Ele vai ser amado por muitos que vão amá-lo como a um filho. Vai amar a outros que ele amará como se fossem filhos dele. Amará outros como se fossem seus irmãos. Será hospedado em lugares fruto do amor fraterno que nenhum dinheiro pagaria a vida inteira, e com perseguições. É o que Jesus ensina. Você veja como o ensino de Jesus é totalmente diferente das expectativas ensinadas por você e para vocês na religião. Você abre aqui Apocalipse, no capítulo 2, você vê qual é o sentido de conquista. Completamente coerente com o que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o que conquista, esse é o que vence. É quem persevera na fé. É a única conquista que conquista alguma coisa, é a da perseverança na fé. Não em objetivos materiais, mas na imutabilidade do caráter e no crescimento da consciência em amor e em fé no Evangelho. Isso é aquilo a que o Novo Testamento chama de prosperidade. Você lê a segunda epístola de João, terceira epístola de João, veja lá como ele diz que essa é a verdadeira prosperidade. O homem é medido na sua prosperidade pelo seu domínio próprio, pela alegria, pela fidelidade, pelo fruto do Espírito, pelo que o coração produz na vida. Não tem nada a ver com conquistas de natureza material. Senão o cara abençoado era o Esteves. Esteves é que era o cara abençoado. Você veja, esse pessoal que está na cadeia aí na Lava Jato, tem gente que devolveu 100 milhões, 150 e tantos milhões. Sabe lá o que eles têm guardado em outros cantos ainda? Mas está todo mundo em cana, cheio da grana. Prosperidade maravilhosa, não é? O Evangelho, Jesus dizendo daquele cara que só pensava em ficar rico, conseguiu, conquistou, fez isso, fez aquilo, dobrou, triplicou, aumentou.
Mas no fim, o que ele ouve é uma pergunta, Deus dizendo: escuta, hoje vão te pedir a tua alma vai ser requisitada hoje à noite, e o que tu tens para quem será? Leia o livro de Eclesiastes, veja como a busca, a conquista dessas materialidades, são todas elas tratadas como vaidade e pateticidade. Você leia 1 Timóteo capítulo 5 e o capítulo 6 também, mas capítulo 5, do verso 16 em diante. Paulo falando dos que querem ficar ricos, como entram em ciladas e perdem a singeleza da fé, da alegria do ser. Perdem a conectividade pura e simples com Deus, porque se curvaram à idolatria do consumo. É tudo aqui, eu não estou inventando nada. E em Apocalipse 2 e 3, olha a sequência do significado do conquistador, segundo o Evangelho. Ao conquistador, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a vitória, essa é a conquista. É comer a vida eterna todo dia. Olha só mais adiante o que se diz. Ao conquistador, ao vencedor, a ele digo: de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nem tenha medo de morrer, você já passou da morte para a vida. Essa é a conquista. Mais adiante se diz o seguinte: ao vencedor ou ao conquistador, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é uma descrição de individuação, de intimidade sua com Deus. Só Ele sabe seu nome, ninguém conhece a sua identidade. O vencedor é aquele que mergulha nessa intimidade eterna, intransferível, incompartilhável, indizível, inexplicável, incomunicável de nós para os outros. É algo tão pessoal que só Ele sabe o nome do meu ser. Esse é o galardão do vencedor, não é uma casa própria. Você entendeu? Aí você continua lendo essas promessas que se faz a quem vence. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, que não voltar atrás no compromisso com o Evangelho. Isso é que significa as obras de Deus. É o que Jesus mandou como manifestação de amor, de vida, segundo o Evangelho. Ao vencedor, que é o que guardar até o fim o Evangelho, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, tudo isso tem a ver com o mundo por vir. Não tem a ver com você se tornar agora um indivíduo reconhecido pela sociedade, ou pela humanidade, ou por qualquer coisa do gênero. Às vezes, sendo assim, você passa por esse mundo sem ser nem notado pelos olhos cobiçosos e vaidosos. Mas você é o vencedor de Deus enquanto anda. Mais adiante se diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de justiça. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É um indivíduo seguro, absolutamente certo da sua segurança. Esse é o vencedor. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos, diante do universo. Esse é o vencedor. E mais, o vencedor, falo-ei, coluna do santuário, que não é um templo, é um santuário espiritual. O vencedor é referência no mundo espiritual. E daí jamais sairá, ele está fincado nesse chão, nessa rocha. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da sociedade ressurreta, glorificada,
que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome que ninguém conhece. O vencedor tem essa capacidade, essa dádiva de entrar no impenetrável. Isso é o que se diz do vencedor. E se conclui dizendo: vencedor, o conquistador, a ele dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Não é no minha casa, minha vida. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então essas outras coisas, querido, a gente trabalha para conseguir. Quer ter uma casa própria, trabalhe, você vai conseguir, se trabalhar direito. Quer qualquer outra coisa, seja diligente, econômico, justo, limpo, simples, humilde, esforçado, tenaz, perseverante. Você vai conseguir, só não põe o seu coração nas coisas. Porque Jesus diz: cuidado, coisas podem ser roupa, comida, bebida, mas tem o poder de nos corromperem se a gente vive para elas. Ao contrário, Jesus disse: busque o significado original, busque o reino de Deus, que é a implantação da consciência do Evangelho, e uma vida que vive naturalmente as coisas assim do céu na terra, no coração, em obediência. Esse é aquele que tem o reino de Deus plantado dentro dele, pela fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e bondade e misericórdia seguirão você. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Oriente a sua vida não para as coisas, mas para o sentido eterno de tudo. E as coisas do bem e da vida serão todas acrescentadas à sua existência. Com relação ao que você disse sobre a sua mãe, dizendo: conquista com Jesus, pede, 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 até você conseguir. Jesus disse: não useis de vãs repetições, Mateus 6, como fazem os pagãos, que supõem que pelo seu muito pedir, insistir, falar, agendar Deus, serão atendidos. Claro que se você ficar com uma ideia fixa, você não precisa de Deus. Um ateu com ideia fixa consegue quase tudo. Um agnóstico com ideia fixa consegue aquilo no que se fixar. Um indivíduo simplesmente cobiçoso, o cara pode chegar aos 38, 40 anos de idade como o 13º cara mais rico de um país como o Brasil, sem ter ganho herança nenhuma, só porque se obstinou. Não necessariamente com princípios, até sem princípios, e ganhar tudo. Então não tem mistério em ganhar. As pessoas que mais têm no planeta são as pessoas que menos são no planeta. As pessoas que mais são em Deus no planeta, às vezes são as que menos têm. A leitura do Evangelho nos mostra o tempo todo esse contraste. Mas é que vocês foram ensinados no paganismo. Quem pensa assim ainda nem conheceu o Evangelho. Por isso, meu filhinho, você está chegando, vamos ler de carreirinha, que a gente fica livre de toda essa insanidade.